Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao podcast Hello Mine. Esse é um podcast que a gente vai falar de iniciativas e pessoas que estão contribuindo para a transformação que a mineração precisa. Meu nome é Gustavo Roque e a gente está aqui no Estúdio Leia, dando início ao episódio de hoje. A gente vai fazer um podcast share hoje, né? Para quem está acostumado com mineração e conhece o modelo dos compartilhamentos de segurança, de saúde e tudo mais, a gente tem o nosso podcast share aqui falando sobre o tema mentalidade ágil, e que é desenvolvido a partir do aprendizado e da aplicação de uma série de iniciativas, de uma série de ferramentas. E eu acredito que isso vai ser muito importante para a mineração atuar de uma forma diferente, atuar com um olhar mais para frente. E por isso a gente está trazendo aqui um miner aqui, né, um convidado especial aqui, o Alexandre NG, ou NG, só conhece ele por NG. Ele é cofundador da Fento, é uma consultoria mais low profile, que eu falo, mais estilo boutique, que ajuda empresas, startups e diferentes projetos, também instituições públicas, a acelerarem a inovação dentro do seu contexto. O cara é karateca, alpinista, eu fiquei na dúvida se eu falo alpinista ou escalador, gaitista, se juntou à mineração aí há quase 4 anos, né? A gente estava junto nisso e vai compartilhar com a gente como tem sido essa jornada. NG, seja bem-vindo aí. Legal. Antes da gente falar de agilidade, falar da mentalidade ágil, cara, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que a gente entende isso, né? Como que a gente explica para quem não conhece o que é essa agilidade? Legal. Pra galera que tá escutando aí, só o lance do gaitista aí que tomem cuidado, tá? Eu sou mais enrolador do que gaitista. Não, vamos lá. Acho que antes da gente falar sobre o que significa mentalidade ágil, é importante a gente trazer o contexto por que existe essa necessidade da agilidade hoje em dia, né? Isso é tão importante para a gente poder, para a gente, enquanto corporação, não cair na armadilha de seguir a manada e colocar para dentro metodologias ou abordagens sem saber, de fato, como elas vão atuar dentro da corporação, né? Eu costumo dizer que nada surge do nada. Então, movimentos eles surgem para resolver complexidades contemporâneas ao longo da história, assim como desde a Revolução Agrícola, Revolução Industrial, publicidade e propaganda. Então, eles surgem para resolver complexidades. Então, a gente tem um movimento de desenvolvimento ou práticas de desenvolvimento de software na década de 90 e a gente tem um marco bastante importante dentro da agilidade, que é o marco ágil, em 2001 acontecendo, onde a gente tem, de fato, um postulado, né, um manifesto sendo pautado. Esse é o famoso manifesto lá que fala do Spotify. Exatamente, né, onde 17 pessoas, de maneira romantizada, eles se juntaram em Utah e criaram esse manifesto ágil. Mas é importante trazer esse contexto, que quando a gente entra nos anos 2000, a gente tem uma grande necessidade e competitividade por conta da globalização dos mercados e essa necessidade de prestação de serviços ou entrega de produtos que são customizáveis, que são em tempo real. A gente tem complexidades surgindo como o avanço das tecnologias, o movimento das startups surgindo, né, com essas rupturas dentro de setores que fizeram com que as organizações como um todo necessitassem de uma agilidade para poder lidar com essa volatilidade do mercado em si. Agora, deixa eu só fazer um parênteses. Agilidade e velocidade nesse caso é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Legal, ótimo você falar sobre isso. Você citar isso porque, para mim, a principal armadilha dentro desse discurso todo de agilidade é associar agilidade à velocidade. A agilidade, quando a gente pega esse fio condutor de necessidade, a agilidade está ligada à assertividade, né? O quanto a gente consegue ser assertivo nas execuções, nas estratégias, trazendo as abordagens corretas e conseguindo taticamente definir quais são as janelas corretas que a gente deveria entregar aquilo. Né? Então, agora, mas eu te interrompi, você estava explicando lá a questão do histórico e tudo mais, eu entrei com a pergunta da agilidade e velocidade e não deixei você concluir, você estava falando do marco, do ágil. Não, mas eu acho que tem são coisas que estão dentro do mesmo da mesma sopa aí, porque quando a gente fala de agilidade é muito mais sustentável a gente pensar em assertividade e a velocidade enquanto consequência, justamente para poder lidar com esse contexto volátil que a gente tem hoje. Então, quando a gente fala de agilidade, é muito importante a gente, enquanto instituições, a gente entender de fato que a necessidade ela surge daí, para a gente lidar com as variações e a volatilidade que existe do mercado como um todo, né? E a partir daí a gente escolhe as metodologias que são mais adequadas. Então, quando a gente fala de agilidade ou de mentalidade ágil,
A gente está falando de abordagens, né, que levam a gente a conseguir ter uma adaptabilidade melhor para entregar valor de fato para quem a gente for entregar algo. E a gente está falando de colaboração, a gente está falando de usar desses mecanismos para que a gente de fato consiga lidar com essas complexidades, né? Então, assim, no geral, é muito menos sobre ferramentas e é muito mais sobre adequar essa janela de execuções e as abordagens do que, de fato, ficar preso em método ou em ferramenta. Então, quando a gente fala de mentalidade, é justamente se prender a isso, né? Se prender às maneiras, às abordagens que a gente pode usar para determinados tipos de aplicações específicas. Legal. Agora, eu vou atrapalhar minha ordem toda aqui, né? Mas acho que não tem problema não, depois a gente vai voltando. Quando a gente pensa na execução disso, levar esse conceito para dentro da mineração, você falou um negócio interessante que lá na hora que você estava contando o histórico, a gente fala da complexidade. E um setor que tem visto isso ao longo dessa jornada social é o nível de complexidade que a mineração está, né? E às vezes quando a gente fala de agilidade, pode conflitar com outras metodologias já estabelecidas dentro da mineração, que se parece não uma simplificação, mas uma redução todo aquele conceito que tem. Como que você está conseguindo levar isso para os projetos que você está rodando dentro da mineração, dentro desse conceito de que eu não estou alterando um método que já existia, estabelecido, que respeita a complexidade da mineração, mas como que você está levando essas ferramentas lá para dentro para ter esse ganho? Legal, eu acho que tem um ponto bastante interessante que você traz, que é essa questão da complexidade, que foi provavelmente o aspecto que mais me impressionou quando eu entrei na indústria da mineração. Porque a mineração, você lida com complexidades em cada um dos passos que a gente tem dentro da cadeia produtiva como um todo, né? E aí a necessidade de abordagens como essa, ela encaixa como uma luva. Quando a gente fala sobre métodos ágeis, né, e aí o mercado como um todo ele vem desse movimento, sobretudo da tecnologia, do desenvolvimento de software, e aí existe um equívoco bastante grande em trazer esses métodos ágeis de maneira evolucionária dentro da empresa. Evolucionária por quê? Porque quando a gente traz esses métodos para dentro de corporações, a ideia é que a gente substitua os métodos atuais. E a gente precisa, em cenários complexos como a mineração, trazer abordagens que sejam muito mais evolucionárias, ou seja, elas evoluem o que a gente já tem. Então a gente aproveita o que existe já de abordagens consolidadas, e é por isso que a gente chegou até onde a gente chegou, dentro do setor, e a gente adapta o que existe dessas abordagens mais contemporâneas para que ela evolua a maneira de trabalhar com a complexidade que existe. Então, assim, o sucesso que a gente vem tendo hoje nas corporações é justamente a nossa capacidade de olhar para o cenário atual e trazer essas abordagens mais contemporâneas e fazer com que elas evoluam o modus operandi que já existe hoje. Legal. Você falou uma coisa que é curiosa, assim, quando eu estava na área de gestão e qualidade, a gente ia trabalhar com a ponta lá, né, ou com quem estava envolvido em algum projeto, e a gente falava muito, cara, a gente não está pedindo para você fazer algo a mais ou além do que você faz. A gente está fazendo para você fazer um pouco diferente, precisa adaptar um pouco a forma como você faz, que vai chegar no resultado que está lá, né? E até fazendo uma conexão aqui, que muitas vezes as pessoas pensam nas diferentes ferramentas de gestão de qualidade, seja rodar um PDCA, qualquer coisa que seja, e que também não deixa de ser uma das várias ferramentas da agilidade, né? Quais são essas ferramentas da agilidade que você acha que hoje em dia se fala muito e que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia? Legal. Eu acho que não existe uma bala de prata. Eu tenho certeza que não existe uma bala de prata, existe uma combinação, e aí a combinação que vale para sua casa, que você mora com a sua esposa no apartamento, é diferente de uma abordagem que vale para uma pessoa que mora com a família na zona rural. Eu estou falando de diferentes corporações, né? Existem métodos hoje, né? E aí o que a gente costuma trazer sempre é que os métodos que são aplicados hoje, quase todos eles, né, se não todos eles, não são métodos que surgiram agora, são métodos que surgiram lá atrás, mas que têm uma roupagem contemporânea. Então, se eu pudesse citar o principal
método ou abordagem que, para mim, ele lida de maneira brilhante com as complexidades que a gente tem hoje na mineração é a abordagem do design. E aí, quando eu falo design, eu estou incorporando todas as sopinhas de letras que existem dentro do design estratégico, design de serviço, design de produto, design de processos. Então, todo esse guarda-chuva de sopinhas de letras, ele está dentro dessa abordagem do design, porque design, na sua essência, enquanto a gente, de maneira estratégica, como a gente encara hoje, o design, na língua mãe, ele significa totalidade. A gente entende muito design como estética, né, ou estética visual dessa garrafa, do carro, mas design significa lidar com uma totalidade, ou seja, com uma complexidade. Então, o design em si, e aí existem várias ferramentas dentro do design, ele tem a capacidade de conseguir envolver os aspectos da complexidade daquilo que você está projetando de maneira pragmática e dentro de um nível que a gente consiga executar. Tá. Então, o design em si, aí pode encarar design thinking, design de serviço, UX design, todos eles, que no final significam a mesma coisa, né? Então, essa para mim é a abordagem poderosa que consegue lidar com as complexidades dentro da Mas só um ponto. Significa a mesma coisa para você que conhece do métier. Para quem não conhece, cara, isso é um desespero infernal. Falar de design thinking, de UX, CX, Scrum, o que mais? Me ajuda aí. Cara, tem a gente Kanban, pode fazer um monte de coisa. E aí, muitas vezes, você pode falar lá do FOMO, né? Que o cara trava, que fala, cara, eu não estou conseguindo acompanhar tudo isso que está acontecendo. Tem uma expressão que eu gosto muito também, que é o infoxication, né? O cara ele está intoxicado de informação e ele fica no imobilismo muito grande ali. E como que você acha que o profissional da mineração hoje, para poder incorporar isso, ele pode sair dessa encruzilhada de, cara, é muita coisa para absorver, além disso eu tenho todos os meus treinamentos obrigatórios que eu tenho que fazer, eu tenho os outros treinamentos que estão lá, como que eu trago isso de uma forma mais suave, sem o peso de não estou entendendo, é muita coisa, não sei como que se conecta? Legal. Eu acho que isso não é um sentimento exclusivo de profissionais da mineração, isso é de profissionais como um todo, que essas abordagens elas chegam como uma chuva de informações para a gente. Lá na Fento a gente tem treinamentos educacional, que uma das coisas que a gente traz muito forte para os nossos alunos é que a gente nunca começa do zero. Então é muito menos sobre o que você está fazendo, é muito mais sobre como você está fazendo. Então, eu acho que o caminho para os profissionais que se deparam com essas sopinhas de letras é entender o que está por trás de cada uma dessas metodologias e olhar para o seu próprio trabalho e entender o como ele está fazendo. Porque ele pode atuar entregando o valor que uma metodologia entrega sem citar o nome da metodologia. Então, eu acho que esse talvez seja o caminho mais sustentável para ele conseguir incorporar isso no dia a dia sem ele ter que colocar no currículo ou fazer curso de todas. Mas eu não sei se eu entendi. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui agora. Tô lá, eu, na minha posição, cara, eu vou ler o quê? Eu vou ler um livro de design thinking, eu vou fazer um curso online, eu vou pegar conteúdo no YouTube, onde eu começo por isso? E a gente sabe também que uma vez absorvido o conteúdo, ou uma vez lido o conteúdo, que é diferente de absorvido, eu colocar isso em prática no meu dia a dia é muito diferente. Como é que vocês têm feito isso hoje nos projetos de mineração? Qual que é o modelo? Qual que é o nome que vocês estão dando para isso? Como é que isso funciona? Vamos dar 2 exemplos bem práticos assim, ó. Vamos falar primeiro de Scrum, por exemplo. Que Scrum é basicamente um framework, né? É uma estrutura que você tem que seguir, basicamente para planejar ações que você tem que executar dentro de uma janela. Essa janela de execução chama sprint. E aí, durante a execução das atividades ali que você determinou no planejamento, você vai ter alinhamentos pontuais. E aí, depois que entregou essas atividades dentro da janela que você determinou, você vai fazer uma reunião de entrega ou um momento de entrega e vai fazer uma reunião de feedback e vai replanejar de novo. Então, se a gente olhar para esses tópicos, eu preciso fazer um planejamento do que eu vou executar. Eu preciso definir uma janela de execução, que pode ser 1 semana, 2 semanas. Né? E aí, durante essa execução, eu tenho que fazer um alinhamento. Depois, eu faço uma entrega e colho o feedback, replanejo e continuo. Se você entende que existem esses tópicos, você não precisa chamar de daily,
Você já faz Mas isso é alinhamento. muito parecido com o PDCA, porque você planeja, você executa, você checa, e depois você vai lá e faz. Exatamente. Então, assim, as metodologias, os métodos, eles acabam... Todo projeto, ele tem exatamente os mesmos marcos, né? O que cada um deles faz é ter nuances de execução de maneira diferente. Legal. Né? Isso faz com que a gente olhe para o que a gente já tem dentro das práticas da nossa corporação e fala, eu já faço isso. Então, pedem para a gente fazer daily. A daily é o quê? Uma reunião de alinhamento. Né? De 15 Cara, mas minutos os em nomes pé. em inglês me incomodam profundamente. Me incomodam bastante também. Então, daily, quando a gente chama de daily, é uma reunião de alinhamento que eles pedem para fazer em 15 minutos. Por quê? Porque é o contexto do desenvolvimento de software. Dentro da mineração, o contexto é completamente diferente. Então, você já tem reunião de alinhamento semanal de 1 hora, né? Então você já faz esse ritual. Então você não precisa adequar, né? Então, quando você entende o que está por trás, que é ter um alinhamento durante a execução, e você já faz esse alinhamento, você já está trabalhando, né? A mesma coisa, quando a gente vai para um outro exemplo, do Design Thinking. Basicamente, Design Thinking, a gente tem uma estrutura onde a gente vai fazer uma pesquisa com clientes ou usuários para entender necessidades, e existem técnicas para isso. A gente vai priorizar essas necessidades que a gente encontrou, a gente vai criar uma solução, a gente vai validar essa solução, corrigir e depois gerar um plano de implantação. Então não tem muito segredo, né? Então se eu entendo isso daqui, existem, claro, ferramentas mais sofisticadas para eu entender necessidades dos meus clientes, que vem da psicologia, vem da antropologia. Mas se você bater um papo com seus clientes e coletar essas necessidades e da sua maneira você priorizar, usando o GUT, usando matriz de esforço e impacto, não importa. Você também está executando. Então, quando eu trouxe essa fala de entender o que cada uma dessas metodologias entrega, né, e seja ela quais forem, é mais fácil de você entender como você aplica no seu dia a dia do que tentar encaixar o contrário, né, como essa convenção existe dentro do mercado e você tentar fazer a empresa inteira se movimentar para encaixar dentro de um tênis de número 36, sabe? Cara, tem uma história que eu gosto de contar, assim, quando eu fui trabalhar na área de gestão de qualidade, eu não curtia nem um pouco essa área, né? Mas um diretor meu me colocou lá, falou, cara, toca esse projeto aqui, eu tava meio com aquela síndrome do impostor, ali, peguei o livrinho lá do Falcone, Gerenciamento da Rotina, e fui ler. E, cara, é um livro super rápido, que você lê ele, sei lá, 3, 4 horas, quando terminou eu fechei e falei, é isso? Né? E um negócio que eu acho legal de falar para a galera da mineração é que, assim, às vezes a gente fica muito sufocado com esse monte de expressões, mas muita coisa a gente já sabe, muita coisa a gente já aplica, a gente só precisa organizar, né, cara? A gente só precisa, por isso que a questão da mentalidade é tão importante, né? E lá no Manifesto Ágil, ele fala um negócio que eu acho que a mineração tem uma certa dificuldade de exercitar, que são as entregas pequenas e constantes, né? Você está verificando com o seu cliente, não ter problema mudar a rota e tudo mais. Mas você fugiu lá da minha pergunta, que eu falei, não, traz para mim um exemplo prático de como que você está rodando isso dentro de alguma mineradora hoje. Me dá um exemplo aí de como que você faz isso, como que você coloca a galera lá dentro, como que você não infoxica eles, né, com o conteúdo e tudo mais. Legal. Eu vou citar o exemplo do que a gente tem de maior impacto hoje dentro da mineração. Então, hoje a gente tem programas de aceleração de projetos complexos dentro da mineração. E aí, esses programas de aceleração complexos, basicamente, é um grande funil, uma grande esteira, né? E aí, essa esteira é basicamente para fazer com que a empresa consiga sair do começo de uma iniciativa, passar pelo diagnóstico, exatamente conseguir entender quais são de fato os problemas mais inteligentes para serem resolvidos naquele momento, criar soluções, criar protótipos e testes dessas soluções, experimentações e ao final sair já com validações e um plano de ação estruturado. Tempo isso? Normalmente as equipes ficam com a gente 5 dias. Full time? Né? Ficam full time, né? São 5 dias o dia inteiro. É claro que existem variações desse programa, mas existe um trabalho prévio e existe um trabalho que acontece logo depois, que é a execução desse plano de ação, né? Então a gente construiu um funil extremamente estruturado para que a gente consiga fazer com que problemas e desafios complexos da mineração eles sejam solucionados ao mesmo tempo
que as pessoas, os profissionais, eles se capacitam. E isso eu estou falando do cara da operação ao corporativo? A gente está falando do técnico de operação até o gerente executivo. Então todos... Porque quando nesses mesmos 5 dias, eles estão inseridos nesses nesses mesmos 5 dias. Tá. Né? Então, foi construído através de... E aí não é uma metodologia, uma abordagem única. Né? Quando a gente fala de mentalidade ágil, é a combinação de vários deles que fazem sentido para aquele contexto daquela companhia. Então, a gente conseguiu criar esse funil que hoje a gente já rodou mais de 20 ciclos com projetos para melhoria de processos de engenharia. Mais de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas? Mais de 1.000 pessoas. Mais de 100 projetos. E aí projetos que são de desenvolvimento de engenharia, projetos que são de desenvolvimento de produtos internos digitais e projetos que são de saving, por exemplo. Então, recentemente a gente adaptou esse programa para que a gente focasse dentro de um movimento de saving, que é redução de custos, né? E a gente conseguiu já mais de 600 milhões de redução de custos em 4 ciclos que a gente rodou. Né? Então, esse é o golaço, né, cara? Esse é o que todo mundo quer e que fica lá, né? Mas tem as coisas pequenas também do dia a dia, processo, tudo que às vezes é um processo que está impactando em alguém que está ali, sei lá, o cara que perde 20 minutos para poder passar na portaria da empresa. Exato. E que isso está impactando lá em produtividade. Isso também vocês atuam de alguma forma disso. Sim, né? Sim. Existe desde essas micro... Porque inovação, ela, no geral, 90% da inovação ela é incremental, né? Então, não existe nenhum projeto dentro da mineração ou iniciativa que não passe por dezenas de áreas. Então, o que a gente consegue dentro desses fluxos, desses programas de aceleração... é fazer com que a gente tenha um envolvimento, um pareto ali, né? 80-20 dessas interfaces e a gente consiga ter uma solução minimamente validada do outro lado. E isso, a gente tem soluções que vão das mais complexas às mais incrementais, gerando valor. Agora, só uma dúvida, como é que você tira o cara 5 dias lá da atividade dele, seja na ponta, lá debaixo da usina, ou o cara lá do escritório? Hoje é presencial, online, como é que vocês estão fazendo isso? Esse programa ele é esse programa nosso ele é extremamente mutável. Então a gente já fez mais de 10 versões online, que a gente fazia meio período por dia. A gente já fez ele versões presenciais, que aí que eles trazem outros elementos, outras vantagens, né, de interação. A gente que levaram 5 dias, mas a gente já fez espalhado eles durante 2 meses, 3 meses, 1 mês. Então depende de cada contexto de corporação. Então, e como é que você tira o cara lá? Você vai, cara, vem aqui 5 dias que a gente vai te dar uma mentalidade ágil aqui. Não, existe um trabalho de governança que precisa ser feito de mobilização com a liderança da empresa, né? Para que ela traga condições, né? Eu particularmente não acredito em transformação top-down nem bottom-up, né? A transformação ela precisa acontecer de maneira convergente, né? Tanto a liderança trazendo condições para que a base consiga executar, exercer, se capacitar daquilo, e a base também conseguindo trazer de fato esses elementos e o protagonismo para atuar diretamente nos projetos estratégicos. Então, é um ambiente fértil que precisa, obviamente, de um trabalho de governança para que a gente consiga executar. Agora, você está falando isso aí, eu tô me recordando aqui, né? Um dos erros que eu cometi em alguns dos projetos que eu implementei, seja para programa de inovação ou para transformação, então que muitas vezes você vai lá, faz um trabalho bem legal com o diretor, você influencia o cara, você sensibiliza ele. Aí você vai lá na equipe e dá um bom treinamento, só que tem que se esquece do gerente, do coordenador ali no meio, né? Aí o que acontece? O diretor fica lá falando, cara, de vamos implantar, né? Vamos rodar squad, vamos não sei o que e tudo mais. O time querendo rodar, só que tem que o gerente ele tá ali estrangulado, cara, que muitas vezes ninguém sensibilizou ele, ninguém capacitou ele, não sabe. Como é que vocês estão colocando essa média gerência nesse contexto desses projetos? Legal. Quando a gente está falando de mineração ou indústrias que têm uma alta complexidade, eu preciso, ao longo desses processos, e aí diferentemente de um projeto tradicional, né? Um projeto tradicional é que a gente tem uma equipe trabalhando e ao final desse projeto ele entrega o projeto e tem uma validação. Dentro de abordagens ágeis, o que a gente tem é que o projeto ele é desenvolvido, ou a iniciativa ela caminha para microvalidações que acontecem ao longo do caminho. E aí os métodos eles vão suportando isso. Então, quando a gente traz essas microvalidações, o envolvimento ele
ele é fundamental dessa gerência intermediária para que ela, de fato, direcione tanto no momento de priorização do que tem que ser priorizado, quanto no momento de solução para apontar aquilo, de fato, que traria resultado do ponto de vista estratégico e tático. Então, o envolvimento da gerência, ele é pontual no programa, porque a gente sabe a carga horária que exige, mas, ao mesmo tempo, ela é mira laser em momentos estratégicos para que a gente tenha microvalidação ao longo do processo, para que a gente lá na frente não entenda que a gente tenha que voltar em algum ponto. Então, quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de assertividade, pela experiência que eu tenho ao longo dos anos na mineração, esse tipo de abordagem, a aderência da solução no final, raramente ela não está alinhada com a estratégia e com, de fato, com os problemas que precisam ser resolvidos de maneira crônica. Mas assim, cara, e o gerente, isso acontece em qualquer empresa, com qualquer tema, independente de ser agilidade ou não, mas é aquele gerente que, cara, ele tá zero convencido, ele tá indignado de ter liberado o cara 5 dias para poder ficar ali, né? É um clima bem legal quando você faz facilitação com essas ferramentas, né? Porque a galera muitas vezes se abre, ela tem contato com um novo, né, e tudo mais. Como é que você lida com esse cara que, na hora que você vai lá apresentar uma prova de conceito, alguma coisa para ele já chegou todo armado ali? Normalmente a gente tem esses perfis em diferentes contextos. Normalmente a gente tem esse tipo de situação quando ele não é envolvido ao longo do processo. Então, acho que eu até volto um pouco no que eu estava dizendo. Quando a gente tem um envolvimento ele, desde o começo, ele se sente responsável pelo projeto, pelo avanço. E aí, raramente a gente vai acontecer de lá na frente ele tem esse sentimento. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente tem, sei lá, uma iniciativa que caiu no nosso programa, né? Que era um desafio tremendo lá do norte de absenteísmo. Então, estava rolando muito absenteísmo dentro de uma frota específica. E aí, desde o começo, o gerente foi ouvido para entender do ponto de vista estratégico dele quais eram as dores que ele tinha do ponto de vista estratégico e tático. E aí, conforme a equipe foi avançando, ela já foi avançando com as premissas do que a gerência entendia enquanto estratégia. Isso fez com que ele tivesse conforto e fosse entrando ativamente, microvalidando as ações até lá na frente do teste da solução. Essa é uma solução que vocês conseguiram capturar resultados? Essa solução ela teve um resultado muito rápido. A gente teve mais 5 dias? Resultado de 5 dias? Em 5 dias a gente tem o diagnóstico, a proposta e a validação de solução. Tá. Né? Aí dali ali é o início da implantação, que é um outro grande desafio. Né? Mas ali ele já sai azeitado. Essa implantação vocês acompanham? Vocês estão no dia a dia dela ou não? Algumas delas a gente acompanha, as que estão dentro do nosso métier de entrega, né? Mas todas elas a gente realiza a passagem de bastão, porque às vezes a gente tem uma solução que ela envolve muita automação, por exemplo. Então, existem áreas internas que elas vão pegar esse projeto para apadrinhar, mas a gente faz a passagem de bastão com checkpoints depois dessa imersão para garantir que a gente construa minimamente esse plano de ação, essa execução, ela tem as validações necessárias para plugar dentro da implantação. Agora, deixa eu só voltar aqui. São 5 dias, a galera dedicada ali. Quantas pessoas? Média? Porque você falou 1.000, mas 1.000 foi ao longo dos programas, né? Desde 2020. Então, o que a gente tem normalmente são ciclos rodando de 5 dias e a gente recebe em média de quase 10 equipes. E aí eu tô falando 10 projetos. E cada projeto é mais ou menos de 5 a 8 pessoas. Tá, então eu tô falando de 80 pessoas. E aí, pensando aqui, quando você pega uma mineradora grande, eu não sei se você pode falar quanto custa não, um investimento, porque talvez varie de empresa para empresa, situação para situação, mas quando a gente pega uma empresa grande, talvez você fazer esse investimento, colocar 80 pessoas ali dedicadas seja mais fácil, né? E quando a gente pensa nas mineradoras menores, cara, isso talvez seja bem difícil. Você acha que funcionaria para a gente poder tentar contribuir para o setor, ter uma mentalidade ágil sendo implementada de forma, né, mais no contexto mais geral? Você acha que funcionaria fazer isso não só com diferentes disciplinas, não só diferentes perfis de profissionais, mas diferentes mineradoras ali dentro?
Você diz, deixa eu entender isso. Uma jornada de 5 dias com várias times mineradoras. de várias mineradoras. O time vai ser de uma mineradora só, mas você vai ter 5 mineradoras ali, cada uma com 2 times, por exemplo. Com problemas diferentes e tudo mais. Sem dúvida nenhuma funcionaria, né? A gente fala em 5 dias, mas isso é adaptável para 3, 2 dias, porque o que define o tempo é o resultado que a gente quer. Mas 2 dias não é muito. Depende do objetivo, né? Então, a gente adaptou esse programa, fugindo um pouco da resposta, né? A gente adaptou esse programa que a gente tem de 5 dias, recentemente, para 2 dias, simplesmente para eles identificarem o que eles precisam criar. Então, eles irem até os problemas, então eles irem basicamente até o diagnóstico e ter uma priorização desse diagnóstico, já valorando o potencial de ganho dessas iniciativas. Por quê? Porque era o objetivo. Né? Mas super é possível a gente trazer diferentes mineradoras, até porque esses métodos, essas abordagens, elas preveem a colaboração como um dos pilares. Né? E eu não tenho dúvida que a maneira como a gente conduz, a gente consegue fazer com que essa contribuição aconteça para potencializar cada viés de solução que apareça. Tá. A valoração desses projetos de inovação, né, que envolvem agilidade, sempre é um desafio muito grande, né? Principalmente quando você está falando de problemas que não são tão tangíveis do ponto de vista de resultado. Como que vocês têm feito isso e como que vocês, em algum momento vocês casam isso? Porque às vezes você valora ali, você captura um valor, mas quando chega no cara lá do financeiro ele fala, não é bem assim, né? Não entendo que é esse valor. Como é que vocês têm feito essa interface com a validação do financeiro ou não? Como que hoje, nesses programas que a gente tem uma valoração extremamente apurada, ela tem um envolvimento de áreas de suporte financeiro desde o início. Eles participam da valoração? Desde o início. Então, enquanto as equipes estão avançando no mapeamento, no diagnóstico, a gente está tendo suporte de áreas como suprimentos, contratos, FP&A, pontos focais de custos que estão espalhados dentro das áreas das diretorias operacionais. Então, essas pessoas, essas interfaces, elas são envolvidas. Então, não é que a gente traz uma equipe de um projeto e só essa equipe de projeto ela caminha de ponta a ponta com a gente. Não, eles fazem parte da equipe fixa dos projetos. E aí, dentro desse funil, a gente tem membros volantes que estão à disposição para darem suporte para essas equipes dentro de valoração. E aí o cara ele quer contribuir com o resultado também, né, cara? Na hora que ele está ali dentro, ele quer fazer parte daquela entrega, né? Exato. E não só isso, ele consegue expor também as dificuldades que ele tem em determinados aspectos daquela iniciativa. E isso faz com que a equipe também incorpore isso dentro do projeto. Né? Então, quando a gente está falando do setor da mineração, de novo, né? Não existe projeto que não passe por dezenas de áreas, né? Que não envolva dezenas de áreas. Né? O que a gente entende enquanto metodologia é fazer com que a gente tenha de maneira ativa e com protagonismo essas áreas se juntando pontualmente de maneira pragmática dentro do desenvolvimento do projeto. Tá. Cara, tira uma dúvida aqui. Para quem está lá, né, na universidade, saindo, tentando se colocar no mercado, estou vendo a gente falar aqui que eu acredito fortemente que mentalidade ágil é um dos princípios que a mineração vai precisar para passar pela transformação que todo mundo espera, né, para um futuro de mineração sustentável. Mas quem está saindo lá da universidade, a gente sabe que as universidades, acho que talvez uma ou outra esteja falando, né, de ferramentas ágeis, ou ajudando os alunos ali a entender o que é um design thinking. Como que você acha que esse aluno, essa aluna pode se preparar para na hora que for lá participar do programa de trainee, de uma entrevista, alguma coisa, saber falar disso mais do que só ter lido um livrinho ali? Legal. Eu acho que vale muito a pena quem está iniciando nesse universo explorar bastante conteúdo que existe na internet, mas começar a aplicar. Porque são abordagens que funcionam desde desafios complexos dentro de corporações, mas funcionam para desafios do cotidiano. Né? Contando uma história muito rápida, um grande amigo que se tornou um grande amigo meu, o Edu, gerente da Ericsson, 23 anos de Ericsson, ele fez um curso de design com a gente, na época de Design Thinking, e aí a primeira aplicação dele foi em organizar a despensa da casa dele. Que era eles utilizou a mesma abordagem. Ele foi entender da esposa dele, como ela se comportava, do filho, das pessoas que passavam na despensa, entendeu as necessidades, readecou e para testar, experimentar e prototipar a despensa, o que ele fez? Ele marcou um jantar. E aí ele marcou um jantar e ficou entendendo o comportamento das pessoas, como é que ela pegava uma sobremesa da despensa, como é que a esposa ia... Então, assim,
consumir conteúdo, mas tentar aplicar isso no dia a dia. E não precisa aplicar tudo. Pode aplicar pontualmente uma ferramenta ou outra para que consiga ganhar maturidade e entender de fato como aquilo pode ganhar mais corpo dentro de aplicações de desafios mais complexos. Cara, esse exemplo que você deu é sensacional, porque eu gosto que desmistifica um pouco da gente achar que tem que ser só pro grande, pro hipercomplexo e tudo mais. De jeito nenhum. Eu, particularmente, tenho duas ferramentas que eu adoro. Uma eu aprendi com vocês, que foi a Matriz CSD, né? Para quem não sabe, Matriz CSD é uma tabela que você faz com certezas, suposições e dúvidas. Eu uso para quase todos os projetos, né? Porque você desmistifica muito ali, cara. A gente começa cheio de certeza, depois você vê que você só tem dúvida e suposição, né? Uma outra coisa também que para mim é muito importante é a jornada do usuário, né? Que é você imaginar ali qual que é o processo pelo uso que o usuário está passando, seja um colaborador, um cliente, quer que seja, né? Como que você pode me trazer 2 casos assim dentro dessa jornada aí das 1.000 pessoas, de histórias de pessoas, como esse exemplo que você deu do seu amigo da Ericsson, né, na mineração? Legal. Eu vou trazer de 3 pessoas, mas que 2 delas estão no mesmo contexto, né? Tem um primeiro cara que eu acho que se tornou um grande amigo também, você deve conhecer, que chama Rafael Costa Rocha, o Rafa Costa Rocha. O Rafa Costa Rocha, a gente fez uma dinâmica muito rápida de um dia, apresentando de maneira muito rápida as ferramentas do design, aplicado dentro, obviamente, de um desafio real de um projetinho deles na mineração. E aí ele foi atrás e ele começou a fazer exatamente isso que a gente propôs, né? De conseguir aplicar no dia a dia, em coisas pontuais que ele tinha domínio. E aí eu me deparei com ele depois dentro desse programa que a gente tem maior, e quando ele chegou lá ele já estava fazendo coisas que a gente ia apresentar. Então eu acho que esse é um caso simbólico de que a curiosidade e essa coragem de conseguir aplicar dentro das atividades cotidianas levou ele rapidamente para o lugar onde ele estava, e hoje ele lidera dezenas de squads dentro da corporação. E os outros 2 casos que se encaixam dentro do mesmo contexto é que recentemente a gente fez um projeto onde ficaram com a gente 2 aposentados de uma empresa de mineração. Um deles 35 anos de operação de porto e o outro 42 anos de manutenção de porto, né? Então foi interessante trazer eles, porque eles trouxeram de fato as abordagens que funcionavam num passado e carregavam experiências de construção e evolução da mineração como um todo, e a gente veio com esse arcabouço mais contemporâneo. Então essa mistura de gerações de metodologias e experiências foi um potencial muito grande, e eles acabaram estando com a gente dentro de programas de aceleração, em projetos de mapeamento de diagnósticos, assim. Então foi uma riqueza grande para os 2 lados, que eu acho que são exemplos bastante legais e que mostra que não existe aquele... Como é que é quando a gente fala assim? Porque na minha época, não, a nossa época é agora, né? Se a gente está aqui atuando, a nossa época é agora. E para eles foi isso. Cara, eu acho muito legal quando eu vejo alguém que tem muito tempo de mineração ou que chegou nesses programas com 1000 paradigmas e ao final vira e te confidencia alguma coisa, né? Eu tenho 2 histórias que eu gosto bastante. Uma foi, a gente estava fazendo uma apresentação, acho que ainda foi em tempos de pandemia, e quando terminou, um engenheiro me procurou e falou: Roque, eu queria conversar com você, porque eu tenho um filho de 15 anos e eu estou precisando de uma ajuda para poder orientá-lo na educação para ele sair profissional. Eu falei: cara, acho que eu não sou melhor, não tem filho, né? Não sei lidar com isso. Foi bem legal. E o outro também foi um engenheiro muito sênior também. Ele me mandou uma mensagem, falou: eu queria te agradecer. Ele falou: queria te agradecer. Então eu falei: não, meu filho foi seu estagiário há um tempo atrás, uma outra empresa, você ajudou ele a pensar dessa forma e hoje ele está super bem. Acho que ele estava na Ambev como gerente. Olha só. Então eu acho que essas histórias, cara, são legais, porque elas vão além do resultado, vão além da ferramenta, né? Passam por pessoas. E quando a gente fala de design, a gente fala muito disso. Mineração é feita por pessoas, né, cara? Quando você foi convidado a primeira vez para trabalhar na mineração, fala: cara, a gente tem um projeto para fazer aqui na mineração. O que veio na sua cabeça quando a palavra mineração bateu na cabeça, cara? Cara, a gente foi chamado em 2020, né? Então a gente foi chamado na mineração,
foi um caso bastante curioso, assim. Pode falar que foi eu que chamei vocês, tá? Não preciso esconder aqui no podcast. A gente teve uma amiga em comum que... Ela era palestrante do evento. Que ela foi palestrante do evento, era um evento de diretoria, né? Isso. E aí, eu confesso que eu fiquei bastante, você sabe disso, eu fiquei bastante desconfiado. E aí, é óbvio, né? As mineradoras, a gente não conhecia o contexto, e aí eu vou palestrar no evento, eu tô chancelando e tô falando em nome da diretoria que ali tá fazendo o evento. Então, eu já falei até, né? Já contei essa história algumas vezes, eu fui até no LinkedIn, busquei conexões e eu fui atrás de pessoas que eu tinha conexões para saber, olha, quem que é essa pessoa, como é que ela é, como é que ela trabalha, porque a gente ficou desconfiado. E então assim, a mineração como um todo, antes de trabalhar nessa indústria, eu não tinha visão da complexidade que existe em cada pedaço da atividade operacional dessa indústria, assim. E isso é o que mais me encanta hoje. Porque hoje eu trabalho, a minha essência vem do design, né? Esse design estratégico de produtos e serviços. E necessariamente a gente gosta e está acostumado a entrar onde tem complexidade. E quando eu olho um setor hoje, né, que hoje eu conheço, que tem complexidade em cada pedaço, isso é encantador do ponto de vista de aplicação de método, né, de abordagem. Então eu acho que hoje, antes eu não tinha essa visão e hoje eu tenho essa visão de que é uma atividade extremamente complexa. E isso faz com que me encante mais ainda atuar dentro desse setor. Cara, eu não sou engenheiro, né? Estou na mineração há 10 anos, hoje eu sou apaixonado pela mineração. Não nego, não deixo de falar dos erros, né? Que são cometidos ou que foram cometidos e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que ser resiliente para poder aprender e buscar algo diferente, né? Da mineração. Mas falando de complexidade, recentemente eu me juntei a uma VP de sustentabilidade. E quando eu me juntei a VP de sustentabilidade, eu falei, aqui vai ser mais fácil, né? Cara, e tá longe disso. O nível de complexidade que você tem, a relação com as comunidades, o respeito que você precisa ter naquela comunidade que está no seu entorno, né? Com o meio ambiente, com todas as questões que estão envolvidas, só mudou o tema. A complexidade é a mesma. E a operação, a sustentabilidade e tudo mais tem que andar muito junto, né? Então, quando você vai lá olhar para o RH, cara, você vai fazer um treinamento. Você vai fazer treinamento para quantas mil pessoas, né? Cada uma com uma característica diferente. Então, eu acho que isso que é um grande encantamento que eu tenho na mineração, assim, de você enxergar isso. Mas eu queria fazer aqui um bate-bola com você aqui, né, cara? Assim, para a gente poder tentar exercitar aqui essa jornada sua na mineração. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer que você vai ficar meio no sinuca de bico aí. Mas vamos lá, qual que foi a primeira mina que você pisou até hoje? Primeira mina? A primeira mina foi... Eu fui privilegiado. A primeira mina que eu pisei foi Carajás. Foi a mina de ferro de Carajás. Então eu fui extremamente privilegiado de conhecer a maior mina de ferro a céu aberto do mundo. Então, já até mudando a ordem das minhas perguntas aqui, qual que é o sobrevoo mais bonito? Chegar em Carajás ou chegar no Rio pelo Santos Dumont? Ah, é? Cara, eu recentemente, semana passada, eu pousei em Santos Dumont. Cara, pra mim, assim, eu vou puxar bastante sardinha pro norte, cara, assim. Pra mim, Carajás Carajás, pousar em Carajás, né, na floresta amazônica, ele traz um grau de imersão que a gente não tem em Santos Dumont. Talvez Santos Dumont seja mais bonito de fora. Legal. Qual o equipamento que mais te impressionou até hoje na mineração? Que você olhou e falou, meu Deus. Essa é fácil, acho que é uma unanimidade. Essa é o fora de estrada, assim. Eu andei pela primeira vez que eu visitei a mina num 797, assim, que assim, 400 toneladas de capacidade, né? Que assim, Você chegou a andar? Surreal. Você chegou a andar? Cheguei a andar, é surreal, assim. Extremamente confortável. Ar-condicionado, banco com amortecimento. Extremamente confortável. Ninguém sabe. Qual mina que você se sente mais em casa? Nas de Minas Gerais ou nas do Pará? Cara, acho que nas duas eu sinto em casa, mas hoje, por eu estar indo bastante para Carajás, eu acho que eu sinto bastante em casa lá. E tem uma coisa curiosa, né? Lá a gente tá falando de um cenário onde as pessoas
vão para lá. Então existem contextos sociais onde a galera tem que se ajudar. Então eu tenho bastante familiaridade e bastante carinho já pela galera de Carajás. A turma aqui de Minas vai gostar bastante de você falar disso, mas eu também, cara, eu fico Eu encantado. sou mineiro, hein? Eu fico encantado ali com o Pará. Cara, qual que é? Essa daqui é só pra gente fechar aqui as perguntinhas. Qual a mina onde você já comeu a comida mais gostosa, que é o melhor refeitório? Comida? Essa eu tenho que puxar sardinha, é pra cá. Aqui em Minas, Tabira tem a comida mineira, né? É. Então ali não tem jeito de comparar, não. Cara, aí eu tenho uma pergunta aqui, acabou que a gente já falou dela, né? Assim, como que seu olhar mudou nesse tempo. Mas e quando você olha para a mineração do futuro, né? A gente está falando tanto de transição energética, tudo que se fala agora, cara, são dos recursos que vão ser necessários para a gente poder passar pelo processo de transição energética, pela descarbonização, chegar lá em 2050, energia solar, eólica e tudo mais. Como que você olha para a mineração do futuro além disso, né? Assim, nesse dia a dia que você está aí, como que você acha que essa mineração que você vê hoje vai ter condição de ser esse protagonista para poder ajudar no processo de transição energética? Legal. Eu vejo a mineração, para mim é muito difícil enxergar a mineração ou o caminho da mineração, apesar de ser novo na indústria, a gente dissociar ela de movimentos históricos de avanço da sociedade. Então, se a gente olha, como eu estava citando, desde a Revolução Industrial e aí o avanço das máquinas a vapor, a mineração surge, tecnologias e assim por diante, é impossível dissociar o futuro da mineração sem olhar para esses desenvolvimentos. Então, hoje a gente tem essa transformação energética junto com o movimento de veículos elétricos e tudo mais. Então, eu imagino a mineração sendo um dos principais protagonistas para suportar a potencialização desses movimentos que vão acontecer, né? E aí, para mim, a questão da economia circular e tecnologias que ajudem a gente a trazer uma mineração mais sustentável, ela vai ser protagonista mais do que qualquer outra coisa. Eu estava recentemente até lendo sobre lixiviação, né? Então, eu não conhecia, não fazia ideia, assim, que a gente tinha capacidade de introduzir micro-organismos, né, em ambientes onde tem minério para poder extrair metais através de, sei lá, bactérias e fungos, né? Então, para mim, caminhos como esse, né, e tem outros, né, mineração submarina, espacial, né? Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, para mim, ela tá acoplada como um dos principais protagonistas dentro de movimentos que vão acontecer de avanço. Agora, olha só, a gente pensa lá em 2050 para falar das metas que tem a serem atingidas, né? A maioria dos profissionais que estão hoje na mineração talvez não estarão lá daqui 30 anos, né? A gente vai ter, precisa ter uma renovação muito forte. E aí a minha pergunta é assim, qual seria a sua sugestão de a gente pensar, cara, em quantos anos vocês estão rodando esses programas? 4 anos? Quase 3 anos e meio, 4 Vocês anos. treinaram 1000 pessoas. No universo da mineração é pouco, né? Então, como que esses profissionais que hoje estão na mineração e que precisam contribuir, qual seria a sugestão que você daria para eles? Assim, cara, como que a gente vai, né, fazer o hoje para construir o amanhã? Boa pergunta, acho que é uma pergunta desafiadora aí. Eu acho que quando a gente fala de amanhã, e aí você fez a pergunta sobre futuro, acho que a gente tem que olhar para futuros ao invés de futuro, né? E a gente tende a reduzir para um futuro único. Eu acho que essas capacitações que a gente vem fazendo, e eu chamo menos de capacitações, muito mais essas vivências em cenários reais, né? Elas fazem com que a gente se desperte enquanto profissional para que a gente de fato olhe para frente, não unicamente com um futuro possível que normalmente é traçado até pela corporação ou pela indústria em si, mas a gente olha enquanto profissional para possíveis futuros que podem acontecer, e aí isso tem muito a ver como protagonismo mesmo, né? Isso tem a ver com o protagonismo da gente se sentir parte de construção de possíveis futuros e não daquele futuro que de repente é posto. Tá. Então, eu acho que o maior benefício que a gente traz para essa galera que a gente vem trazendo essas vivências é justamente ter a capacidade de questionamento e execução para que a gente busque futuros desejáveis. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, já que você me deu esse gancho. Boa. Aí, né? O primeiro vídeo que está publicado no nosso canal do YouTube
É exatamente uma aula sobre futuros da mineração e que a gente pega 3 temas, 2 deles você falou aqui. Um é a mineração espacial, a outra é a mineração em altas profundidades e outra é como que o ISG vai se encaixar nisso. Então tem uma aulinha lá de 2 anos, isso é de um relatório que foi publicado há 2 anos atrás para um grupo restrito, mas quem quiser tá lá. Cara, antes da gente ir aqui para as nossas 2 últimas perguntas, antes de chegar lá no nosso tempo, eu queria que você deixasse algumas dicas aí de conselho, tanto para as empresas quanto para as pessoas, mas de literatura, de treinamento que você viu aí, alguma coisa assim que eu posso me auto-organizar, né, ou fazer um processo de auto-aprendizado aí, para a gente poder começar a embarcar e desenvolver uma mentalidade ágil. Legal. Eu vou falar de alguns aspectos mais voltados pro design, né? Para quem nunca ouviu falar desse tema, tem um livro chamado Design Thinking, né? Do Tim Brown, então tem em português também, que ele ajuda a gente a expandir um pouco do ponto de vista de destravar nossa mente para ela estar aberta para outras coisas, né? Então acho que esse é um livro legal. Tem um livro dentro desse universo de design também, que se chama, em inglês This is Service Design, né? This is Service Design Doing, mas em português isso é design de serviço na prática. Então, para quem está no contexto de corporação ou até mesmo para quem está no contexto de saindo da universidade, ele é um livro que vai desde o início mostrando como essas abordagens no design que hoje traz agilidade, né? Ela consegue, ela se encaixa dentro dos desafios hoje e ele traz métodos e ferramentas. Então acho que é um livro que faz bastante sentido. Tem alguns livros bem pragmáticos que eu acho que também vale a pena citar. Tem o livro do Lean Inception, que são ferramentas muito simples, né? Eu estava recentemente até numa universidade trazendo essas ferramentinhas simples para startups que estão começando. Então, Lean Inception também é um livro que traz essas ferramentas. Tem livro do Sprint também, o azulzinho lá do Jake Knapp também ajuda. Tem um livro maravilhoso que se chama... esse eu acho que só tem... o título é em inglês, mas o melhor dele é em português, a melhor versão, que chama The Service Startup. Que ele vai falar na primeira metade um pouco dessa desconstrução de sociedade como a gente vê hoje do ponto de vista metodológico, e a segunda metade tem método mesmo, né? Então acho que esses livros são... Tem mais um livro que eu acho que é legal, que ele é mais conceitual. Deixa a galera rebobinar, anotar para poder colocar. Não, mas galera, coloca em velocidade número 0,5 aí que vocês conseguem acompanhar o que eu falei, mas tem um último livro que eu acho que é legal, que eu gosto bastante de indicar, que chama O Design do Dia a Dia. O design do dia a dia é de um cara chamado Don Norman. Don Norman, ele vai explicar nesse design do dia a dia como a percepção de valor de qualquer coisa que é projetada, ela é gerada do ponto de vista cognitivo das pessoas. Se você entende isso, você consegue entender a lógica de como projetar algo para alguém. Um processo, uma planilha, um produto, um serviço. Legal. Engraçado você não ter mencionado um que eu gosto bastante, que eu já vi que de vez em quando vocês carregam ele, que é o Design Thinking Brasil. O Design Thinking Brasil. Cara, eu acho ele bem simples, assim. Foi o primeiro livro que eu li de Design Thinking, se não me engano, lá em 2013. O Sprint eu acho legal também, pra você poder ter uma complexão. Mas uma coisa que eu acho curioso, cara, que pouquíssimas pessoas, quando eu pergunto, leram, e que eu falo, cara, acessa o site lá e dá uma lida de 10 minutos. É o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil. Cara? Pô, vai lá e lê lá, é manifestoagil.com.br, né? Sim, é muito simples. É muito simples, cara. E lá embaixo tem um link que você clica, se eu não me engano, e eles têm um texto mais expandido que conta do encontro em Utah. Sim. E eles falam quem estava, quem não estava e tal. Então, começa pelo Manifesto Ágil, cara. Eu sempre falo, porque ali quando fala daquelas, né? Ele fala, cara, a gente vai como é que é? A gente segue o plano, mas não está preso a ele, né? Então, eu acho que dele é muito importante para você trazer a mentalidade no contexto geral. Acho que, assim, esse é o ponto, assim, o mais importante é ter a mentalidade por trás da prática em si, né? Porque se a ferramenta em si, ela indica que você tem que, naquele momento, fazer uma priorização,
naquele momento você precisa realizar um mapeamento, ele vai te trazer o como. Mas se você entende, você sabe o que está por trás da mentalidade, que ali é momento, é a hora de você fazer o mapeamento, você chega, não deu para fazer de um jeito, você faz de outro, mas você não deixa de fazer. Então a mentalidade é o que sustenta de fato a gente conseguir aplicar isso e ter resultado. Legal, cara. Andy, eu tenho uma última pergunta aqui, mas antes eu queria te agradecer por contribuir. Eu acho que é muito importante a gente ter pessoas como você que vieram de fora e estão contribuindo para esse setor que, como você disse, né, quando fala, cara, vem aqui na mineração, tá, será que eu vou e tal? Vem, a gente constrói a quebra desse paradigma e que eu acho que você está construindo um negócio bem legal, que esses 1.000 aí vão replicar para 10.000 e para 100.000 e quem sabe a gente construir. Então, eu sugiro entrar, qual que é o site da Fento? É fento.design. Fento.design. Tem alguma rede social que vocês têm conteúdo sendo publicado? É a mesma coisa, tá? é @fento.design, pode seguir lá, tem uns conteúdos bem bacanas sobre... Contato seu está lá e tudo Tá mais? tudo lá, pode acessar no Instagram, LinkedIn, ou Instagram e LinkedIn mais, onde a gente é mais ativo. Pode entrar lá, @fento.design, tanto as redes quanto o site é o mesmo nome, então vocês vão encontrar a gente lá. Legal. E eu vou marcar ali no relógio 10 segundos e eu queria que você dissesse para mim a mineração para você hoje em 10 segundos. A mineração em 10 segundos? Desafiador, hein? Eu vou parafrasear. Eu vou parafrasear esse aposentado que a gente contratou e me ensinou muito. Ele dizia assim: a mineração é uma atividade primitiva de alta complexidade. E aí o que eu acrescento é que envolve todos os aspectos de sociedade que a gente tem. Legal. Valeu, cara. Valeu Obrigado, demais. Sucesso. Você está sendo um dos primeiros episódios que a gente está gravando, ele não sabia não. E a gente vai organizar esses episódios também numa forma de que vocês entendam esses princípios que a gente está trazendo para o podcast, para como que eles se conectam. Obrigado, até a próxima. Semana que vem a gente tem mais episódio aí. Valeu, cara. pessoal. Abraço.